Aplauda Jesus nessa noite, enquanto a gente recebe o pregador. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gostei desse negócio, mas diferente, né? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É bom que está sendo gravado e eu compartilhei na live, né, pastor? Aí é bom que todo mundo vê, principalmente o pessoal lá da nossa igreja, vem e aprende. Meus queridos, quem trouxe o exemplar da Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15. Por gentileza, em o nome do Senhor Jesus, eu quero aqui louvar a Deus por esta rica oportunidade. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Rony, pela vida da sua esposa, por toda esta igreja, pela recepção que nos receberam com tanto carinho todas as vezes que estivemos aqui. Eu tenho uma palavra muito simples e eu quero poder ser a boca de Deus na sua vida. Marcos 15, versículo 21. Amém? Escrito está. Eu vou usar aquela tradução ali para todo mundo, porque às vezes pode divergir de tradução, tá? E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de a que carregasse-a. Só até aqui, tome o seu assento, adorando e glorificando a Deus. O texto que tomamos por base, eu preciso da máxima da sua atenção. O texto que nós tomamos por base é um texto extremamente rico, carregado de detalhes, que vai traçar momentos extraordinários acerca de Cristo. No capítulo de número 15 do Evangelho segundo escreveu Marcos, Jesus está em um lugar conhecido como Fortaleza Antônia. E para você me ajudar, eu queria que você dissesse Fortaleza Antônia. Não, vamos lá, bem com eloquência, diga Fortaleza Antônia. Antônia. Então tá bom. O problema é a minha dicção aqui, que deve estar ruim, né? Vamos lá, gente. Então, observe bem. Jesus está em um lugar conhecido como Fortaleza Antônia. Jesus, ele foi preso, acusado por muitos, segundo a história. Jesus está na Fortaleza Antônia, sendo ferido pelos soldados romanos. Sendo ferido por quê, pastor? Sendo ferido por um instrumento conhecido como azorrague. Azorrague era uma espécie de chicote, nas suas pontas havia ferros, metais, cobre, osso, ao ponto de alguns historiadores afirmarem que tinha cerca de 500 cortes nas suas costas. O corpo de Jesus estava como se estivesse dilacerado. É interessante pensar nisso, porque é justamente neste dia que é celebrada uma das festas mais importantes em Israel. Pastor, qual é a festa que é celebrada em Israel? Quem está me ouvindo diz amém. A festa que era celebrada em Jerusalém era celebrada no dia 14 do mês Abib. Essa festa era conhecida como a festa da Páscoa. A festa da Páscoa a palavra Páscoa do original hebraico significa passar por cima. Mas olha o tanto que é interessante. Quando Deus vai dar uma ordem para Moisés, para que viesse sacrificar o cordeiro,
pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais das portas, e o anjo da morte iria passar, e a casa onde não houvesse a marca do sangue, que não houvesse a marca do sangue do cordeiro, o primogênito seria, e a casa que tivesse o sangue morreria. Só que tem um detalhe: a ordem de Deus foi o seguinte: Deus disse: olha, sacrifica o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais da porta, e vocês vão fazer algo especial. O que vai fazer, pastor? Vão pegar o cordeiro, levar para dentro da casa e comer o cordeiro dentro de, me ajuda a pregar, comer o cordeiro dentro de, e o texto vai dizer que tem que comer o cordeiro assado, com ervas amargas, com pães ázimos. Isso aqui é interessante, e eu quero que você se atenha a isso, porque não bastava, olhe para cá, o que o texto estava querendo, o que o próprio Deus estava querendo dizer através desta palavra, é que não bastava ter o sangue fora, tinha que ter cordeiro. Me ajuda a pregar, vamos lá. Não bastava ter sangue fora, tinha que ter cordeiro, porque tem muita gente que tem cara, mas não tem cordeiro. Vou repetir até você dar glória. O céu está dizendo para alguém aqui: não adianta viver de aparência. Eu conheço o teu WhatsApp, eu conheço o teu Facebook, eu conheço a tua história. O céu está dizendo em alto e bom som para alguém que não basta simplesmente alguém dizer: eu tenho uma marca do sangue, vir no culto, fazer a carinha do gatinho do Shrek, ser impressionado. O importante não é o que você faz só aqui, o importante é o que você faz depois do culto, porque o culto aqui é a continuação do culto que começou lá. Olha para cá, eu costumo dizer, eu tenho um hábito de dizer que primeiro foi criado a família, para depois ser criado aí, O problema é que o diabo hoje em dia está querendo destruir o que? Destruir a família, porque ele sabe que se destruir a família, destrói aí. É por isso que o diabo está furioso com você. É por isso que tem dia que você fica revoltado, falando: eu não vou para o culto. Só que o céu está dizendo assim: mesmo arrastado, mesmo você moído, você veio para me adorar. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. O céu está gritando na minha alma para dizer para alguém, e se alguém puder levantar a mão direita para cima, que eu já vou liberar uma palavra profética. Se prepara, porque o céu está liberando hoje uma palavra profética. Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prevalecer, diz o Senhor. Pode estar arrastando, pode estar moído, mas eu vim adorá-lo. Eu vim. Meu Deus. E olha o tanto que é interessante. Eu vou chegar no texto que eu propus pregar. Tinha que ter o sangue na porta e o cordeiro. Aí o texto vai ser detalhista, pastor Rony, e vai dizer assim: e na casa que não houver uma quantidade significativa, convida para ir para a sua. Por que Deus está falando para o grupo que está com pouca pessoa e para o outro grupo? Porque Deus, ele não quer um povo dividido. Ah, você não pegou. Vou repetir. Deus quer um povo Deus quer um povo Existe um provérbio africano que vai dizer assim, que enquanto as ovelhas estiverem unidas, o leão passará fome. Vou te provar na Bíblia.
Jesus vai dizer assim, me perdoe, o escritor João vai escrever dizendo que o diabo ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Agora olhe para cá, ele ruge como um leão, ele não é leão. Você não pegou. Ele ruge como leão, mas não é leão. Pastor, quem é leão? Só tem um: o leão da tribo de Judá. Se tem alguém vivo aqui que está pegando isso aqui, o céu está dizendo: ninguém para o projeto que eu tenho para a tua história, ninguém para o projeto que eu tenho para a tua família, ninguém para o projeto que eu tenho para a tua casa. Só que a gente precisa entender que muitas das vezes nós precisamos usar algo chamado fé. Diga comigo, fé. Mais alto, fala fé. Quem já morou em Goiânia aqui, irmão? Quem já pegou o coletivo lá? Seja bem-vindo, é nóis. Vou te explicar, vou dar um exemplo básico, simples de fé. Fé é mais ou menos assim: você está no ponto de ônibus, esperando o ônibus, em Goiânia. Aí outra pessoa chega e fala assim: o ônibus está vindo? Você não está vendo o ônibus. Aí você vira para ele e fala assim: deve estar chegando aí. Você está vendo o ônibus? Mas ele está cheio? Sabe o que Deus está falando comigo aqui? Você pode não estar vendo. Não, eu vou pregar para esse povo de cá. Você pode não estar vendo, mas o céu está dizendo: já está chegando. Você pode não estar vendo a casa própria, mas já está chegando. Você pode não estar vendo o carro novo, mas o carro está chegando. Você não pode estar vendo o arrebatamento, mas o arrebatamento está chegando. A qualquer momento a trombeta vai tocar, vai. Eu estou sentindo tanto Deus aqui. Pastor, eu posso ter liberdade de... É porque eu sou do manto. De vez em quando, às vezes empolga, a gente fala um pouquinho assim mais alto. Eu estou debaixo da sua bênção, pastor. Porque às vezes eu saio correndo assim. A gente tenta ser ético, mas eu quero dar lugar na terra hoje aqui. Eu fico preocupado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia está mostrando que tem que ter sangue nos umbrais e tem que ter cordeiro. Se a família for pequena, tem que se unir, sim ou não? Aí eu fico preocupado com gente que chega no culto e não cumprimenta com a paz do Senhor. Não adianta olhar para mim com essa cara não, que senão eu vou desconfiar que Jeová está falando é com você. O céu está dizendo, quer que eu te prove na Bíblia? Salmo de número 133, está escrito que: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em unir. Vamos lá, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unir. É como óleo precioso sobre a cabeça. Vamos lá, você que é inteligente, o que é óleo na Bíblia? O que é óleo na Bíblia? Então o salmista está dizendo: só tem unção na cabeça quem é o? Quem é o? Aí o camarada chega aqui e vai, quando desce do altar, isso não é unção. A unção vai muito mais além disso. O céu está dizendo: para você ter unção, você precisa aprender a ser unido. Eu vim pregar para uma igreja que o diabo vai ter que sair correndo. Eu vim pregar para uma igreja que mesmo pós-pandemia está viva e não morreu.
Eita, eu vim pregar para a igreja que está pregando dentro de um tema chamado fé. E eu vim profetizar em alto e bom som que Satanás saia correndo desta cidade, porque esta cidade será impactada pela glória do Eterno. Vai ser, vai ser. Eu vi a pastora contando sobre o testemunho, e o pastor depois contou. Irmão, quer ver um negócio? Eu fui pregar numa cidade chamada Araguapaz. Quem conhece Araguapaz? Sangue de Jesus, irmão, lá é quente demais. Fui pregar na cidade de Araguapaz, pastor. E pregador é o seguinte, irmão. O resultado aqui, ó. Isso aqui, barriga, gordura, tá? Eu fui pregar e eu tinha um dinheiro no meu bolso. Que era para quê, pastor? Para depois do... O que ia acontecer depois do culto? Sou bobo? Já estava guardado. Aí o pastor falou assim: pega a sua melhor oferta. Aí ele começou a falar de oferta. Beleza, só que aí ele pegou na veia, pastor. Ele falou assim: Deus deu qualquer coisa. Aí eu fui ouvindo ele. Aí ele pegou e falou assim: você sabia que Deus foi no culto? Eu falei: Deus foi no culto. Fiquei ouvindo ele. Aí ele disse assim: e no culto Deus ofertou. Eu falei: agora pronto. Aí ele pegou e disse assim: só que Deus não ofertou Gabriel, Deus não ofertou Miguel, Deus ofertou o seu filho. Aí eu cheguei bem de fininho no pastor. Cheguei e falei: pastor, agora você tem que fundamentar isso aí, porque eu estou só com o dinheiro do lanche. E ele pegou e falou assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aí eu entendi que Deus deu o seu Aí Deus falou para mim assim: pega tudo que tu tem, oferta. Aí eu falei: Jesus, esse negócio não é tu não. Não é desse jeito, irmão. Quando Deus de vez em quando fala com a gente quer duvidar, sim ou não? Se Deus falar para você assim: pega X e oferta, com certeza você vai fazer no mínimo umas 4 orações, consultar o pastor para saber se é de Deus, e vai pedir para Deus usar pelo menos uns 5 profetas. Beleza, peguei o dinheiro do lanche, fui lá e ofertei tudo que eu tinha. Saí de Araguapaz, fui para Goiânia, peguei o voo em Guarulhos, no Santa Genoveva, fui para Salvador, na Bahia. Minha esposa estava em Jequié. Peguei o coletivo de lá e fomos para a cidade. Quando eu chego na rodoviária, minha esposa já estava me esperando, e ela vem com a chave de um veículo na mão. E quando ela chega com a chave do veículo na mão, e dentro do ônibus Deus tinha falado um negócio comigo, eu falei assim: isso é só Deus para falar um negócio desse. Deus falou para mim assim: eu vou te dar muito mais do que você fez. Quando eu cheguei na rodoviária, minha esposa veio, ela falou assim: pega a chave. Eu fui, peguei a chave. Ela falou assim: dirige. Eu falei: e esse carro é de quem? Ela falou assim: é nosso. Eu falei: rapaz, tu se aprontou. Aí eu olhei para ela e falei assim: se arrumou para a cabeça. E o carnê? Não tem carnê não. Eu falei: aonde tu arrumou dinheiro? Não, pergunta para ele. Aí eu falei: me explica esse negócio. Aí eu fui entrando dentro do carro, passou, tinha o estacionamento. Quando eu fui ver o carro, novinho, irmão. Quando eu abri a porta, o banco estava até com plástico. Eu olhei e eu falei assim: me explica esse negócio. Aí ela virou para mim e falou assim: Jesus acabou de nos dar um carro 0 km. Eita, Jesus lindo. Aí Deus falou para mim assim: você viu o tanto que valeu a pena você dar o seu sanduíche?
Tu não gostou, né, irmão? Vira para esse irmão aí, bora. Vira, aponta o dedo para ele. Diga para ele assim: hoje você vai abrir mão da pizza para ser bênção na vida de alguém. Aleluia. Tem gente aí que gostou. Mas olhe para cá. O texto que nós lemos vai falar justamente de uma festa memorial em Israel, conhecida como festa da Páscoa, celebrada no dia 14 do mês Abib. Mas aqui está inserido um moço chamado Simão o Cirineu. Todo mundo já ouviu falar sobre ele? Simão Cirineu, o nome Simão é uma alusão ao nome Simeão, um dos filhos de Jacó. Cirineu é porque ele residia na região de Cirene, na África. E o que esse moço estava fazendo em Jerusalém? Diga comigo assim: Simão, ele estava indo para o culto. Quer que eu te provo? Vou te provar. A festa que estava acontecendo era uma festa chamada estava acontecendo um culto, sim ou não? Só que para entrar, pastor, para participar da festa da Páscoa não era de qualquer jeito. Diga comigo assim: para entrar na festa não era de qualquer jeito. Primeiro, quando ia entrando em Jerusalém, todo homem deveria usar uma vestimenta branca de linho fino, puríssimo. Não poderia ter sujeira de hipótese alguma na sua vestimenta. E quando ele fosse para entrar dentro do templo, fosse para entrar no átrio do templo, havia um sacerdote à direita e outro à esquerda. Para que esses sacerdotes, pastor? Para examinar a vestimenta. O sacerdote olhava da ponta da cabeça até os pés, para ver se tinha o quê? E se tivesse sujeira, entrava? Só entrava se tivesse com a vestimenta? E você acha que o céu mudou? Não pegou não. Vamos lá. Você acha que o céu mudou? Para entrar no céu a vestimenta tem que estar? Aí tem gente pregando, diz: pastor, o céu passou por reforma, hoje tudo pode. Só que o céu está dizendo: a porta ainda continua estreita, o céu continua ainda apertado, ainda tem cruz. Pecado não deixou de ser pecado. Para entrar no céu ainda é com santidade. Já ouvi pessoas falar assim: pastor, eu vou entrar no céu, eu não suporto a irmã lá não, eu não quero nem ver ela, eu não quero comunhão com ela, eu vou ficar no meu canto, eu vou servir a Deus e ponto final. Só que o povo esquece um texto sagrado, e eu vou pedir você para me ajudar. Eu não sei se o pastor sempre se tem esse hábito, mas depois ele me puxa a orelha, não tem problema, ele me puxa. Puxa ou não puxa, pastor? Puxa. Ele me puxou a orelha bem ali agora. Olha para cá. Aponta o dedo de novo assim. Diga para ele assim: é melhor você se acostumar com a minha cara, porque lá no céu nós vamos passar a eternidade juntos. Aí tem gente que está aqui: pastor do céu, já tem 30 anos que eu estou casado, pastor, e eu vou ter que passar a eternidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se eu fosse você, se alegrava, irmão. Sabe por quê? Porque a esposa ou o esposo, quando o esposo está doente, quem está do lado do esposo? A esposa.
Quando o esposo está passando por qualquer problema, quem está do lado? A esposa. Ou vice-versa. Não troca o que Deus te deu por aventura, não. Aí o diabo coloca um monte de prato aí. E eu vou te falar uma coisa: o diabo, ele é tão terrível que ele, com todo respeito, irmão, mas ele é cada coisa terrível que o diabo tem proposto, e a gente, sem a sensibilidade de Deus, vai lá e... Eu vou te provar o que eu falei, para você acostumar com a cara desse irmão. O texto diz assim: segue a paz e a santificar, sem a qual ninguém verá. E agora? Está na hora de pedir perdão, né, irmão? Está na hora de reconciliar. Eu estou achando que depois do culto vai ter alguém que vai falar assim: você me perdoa? Porque nós vamos ter que passar o céu junto, passar a eternidade junto. Mas vamos para a Bíblia. Simão Sirineu está indo para o culto. E ele, para entrar no culto, para entrar na festa, ele deveria colocar uma vestimenta branca, de linho finíssimo, para entrar na festa. E a porta que Simão Sirineu vai passar é uma porta conhecida como porta de Damasco. Em Jerusalém havia 12 portas. Quantas portas? E a porta que Simão Sirineu vai passar é a porta de Damasco. É justamente a porta aonde existe uma rua conhecida como Rua Direita, e muito famosa em Jerusalém como Via Cruz, aonde existe 13 estações contando a história, os passos de Jesus, da Fortaleza Antônia até o Gólgota. Quem está me entendendo, diga amém. Simão entra em Jerusalém, coloca a vestimenta branca. Ele está indo para onde? Está indo para onde? Aí tem um segredo. O sacerdote, lá dentro, quando estava acontecendo o culto, o sacerdote fazia algo extremamente importante. Sacrificava um cordeiro, pegava uma planta chamada isopo, que é uma planta esponjosa. Davi menciona sobre isso. Molhava esta planta no sangue do cordeiro e espargia na multidão. E as pessoas que estavam na proximidade do altar, que recebesse uma gota do sangue do cordeiro sacrificado ali, voltava para casa, dava um grande banquete e diria: Deus resolveu nos abençoar. Simão Sirineu está indo para o culto. Quando ele está indo para o culto, de repente ele vê uma multidão. Talvez uns gritavam dizendo: ele diz que é o Cristo. Outros talvez diziam outros nomes. Outros diziam: crucifica. E Simão preocupou. Por quê? Porque ele está indo para o... Aí Simão tem duas opções. A primeira, retroceder. Diga comigo assim: quem foge é sempre quem perde. Deixa eu te contar uma coisa. Quanto mais você fugir, mais Deus te aperta. Não gostou não, né? Vou olhar para tua cara sorrindo. Quanto mais você fugir, mais Deus vai te apertar. A primeira opção, retroceder. A segunda opção, esperar. Qual a opção que Simão Sirineu optou, pastor? A segunda, esperar. Aí eu amo a Bíblia, porque a Bíblia tem um profeta que vai dizer assim: que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O céu está dizendo para alguém aqui: espera, porque tem coisa boa chegando. Espera, porque tem novidade chegando. Espera, porque tem coisa boa chegando. Eita,
Pai do céu, Drial Amandria. Olha para cá, Simão Cirineu, ele pensa em correr, sim ou não? Sim ou não? Só que quando ele vira as costas para fugir, ele não tem outra opção, ele vai ter que esperar. Por quê? Porque os soldados vão dizer assim para ele assim: ô moço, ajuda ele a carregar a... Quem é que pediu para ajudar? Os soldados romanos, sim ou não? Quem pediu para ajudar Simão Cirineu ajudar Jesus a carregar a cruz foi os soldados romanos. Obrigado, viu, filha? Eu não sei porquê, irmão, toda vez que eu saio de casa eu esqueço a toalha. Eu faço de propósito, viu, pastor, esse negócio aqui. Porque aí normalmente o pastor vai e me empresta. Aí eu levo as toalhas tudinho do pastor para casa. Dessa vez, obrigado, viu, filha? Até perdi a mensagem. Onde eu estava, gente? Pronto. Quem pediu para Simão Cirineu carregar a cruz? Os soldados romanos. Vou fazer uma pergunta inteligente. Os romanos eram crentes? Romano era crente? E Simão estava indo para o culto, supostamente era crente? Ele está virando as costas e quem não é crente está dizendo para ele assim: ei, ajuda. Sabe aquele dia que aquela pessoa que não serve a Deus olha para você e fala: mas tu não é crente, está no digudu-gudu? Tu não diz que é crente e fica ouvindo esse negócio dessas músicas assim? Tu não diz que é do manto e aí faz esse negócio? Só que o céu está dizendo: eu vou usar o romano para te colocar no prumo. Não gostou? Vou falar mais alto para ver se você pega. Deus vai usar o romano para te colocar na posição que Ele quer. Aí Simão Cirineu, em vez de ir para o culto, vai ter que ajudar Jesus. Abraça Jesus, ajuda ele. E olha para cá, se você for... Pastor, já foi em Jerusalém, pastor? Não? Eu sou um amante da história de Jerusalém. Estudo sobre Jerusalém diariamente. Eu assisto muitas coisas da história. Lá existe um lugar onde Jesus apoiou a sua mão esquerda, e com a sua mão direita ele apoiou as mãos sobre o ombro de Simão Cirineu. Existe um epígrafe escrito lá dizendo isso. Então preste atenção: com a sua mão esquerda ele colocou as mãos numa rocha, e com a mão direita colocou na onde? Nos ombros de Simão Ciri. Mas aí tem um segredo. Aos 12 anos de idade, toda criança do sexo masculino deveria ser apresentada no sinédrio, e a criança deveria recitar a Torá. Se ela errasse, o que acontecia? Ela recebia um aperto de mão e recebia uma palavra dizendo: vai para a tua casa, sirva a Deus e cuide da sua família. Mas se a criança fosse aquela criança que recitasse a Torá, falasse muito bem acerca dos profetas, essa criança receberia a imposição da mão direita do sumo sacerdote da época. Ele colocava a mão direita nos ombros e dizia: Deus te escolheu, Deus te chamou para uma grande obra. Agora vamos voltar lá em Simão. Simão estava indo para o culto, sim ou não? Agora tem que carregar a cruz. Jesus coloca... Vamos lá. Jesus era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, sim ou não? Jesus coloca a mão esquerda na rocha e a mão direita na onde? No ombro de si. Ele estava querendo dizer o quê? Vou falar
bem pegado para você entender. Era Jesus dizendo assim: todo mundo pode ter te rejeitado, mas eu te escolhi. Todo mundo pode ter virado as costas para você, mas eu te escolhi. Você é escolhido, você é chamado, você é eleito. Eu não abro mão de você, não abro. Aleluia. Fica de pé. Simão Sirineu, ele recebe essa imposição de mão de Jesus, mesmo não sabendo que Jesus era o sumo sacerdote. Simão Sirineu vai para casa. Simão Sirineu consegue ir para o culto? Não. Por quê? Porque a vestimenta está, então ele não entra no culto. Ele não entra no culto, mas o culto entra. Porque tem gente que quer entrar no culto, mas o culto tem que entrar aqui, ó. Porque tem gente que está aqui na matéria, mas a mente está lá longe. O céu está dizendo: hoje eu quero entrar dentro de você. Simão Sirineu volta para casa. Sua família está reunida. Quem é bom de Bíblia, abre Romanos capítulo 16. Rapaz, é mais ligeiro que eu. Romanos capítulo 16. Já colocou? Cadê o rapaz? Já está aqui? Romanos capítulo de número 16, versículo 5 a seguir. Eu vou ler, mas eu quero que você preste atenção aqui. Simão Sirineu vai embora para casa. Ele vai embora feliz ou triste, irmão? Por quê? Porque o maior desejo dele era ir no culto. Quando ele chega em casa, a família está reunida, pensando que ia ter festa, porque ele pensava que ia receber uma gota do sangue. E aí, de repente, ele conversando, contando ali a sua história, o seu filho, chamado Rufo, pergunta dizendo: pai, me conta o que aconteceu. Aí o pai vai dizer para o filho: eu fui para a festa, eu fui para o culto, só que lá tinha um homem que não tinha beleza e nem formosura. Era um homem indigno. Colocaram uma cruz sobre os ombros dele, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e começou a descrever sobre o sacrifício de Jesus. E Rufo está ouvindo. Aí de repente, no meio da conversa, a família reunida, parece que eu vejo a glória de Deus entrando dentro da casa. Aquela música, Yeshua. Arrocha, meu filho, eu não sou cantor, vai lá. A presença começa a entrar. E quando a presença vai entrando, a glória vai tomando, as pessoas começam a chorar, as pessoas começam a ser tomadas por Deus. Adore a Ele. Chama a presença dele.
E o meu amado é o quê? O mais belo entre milhares e milhares. Segura. Aí no meio da oportunidade, Rufo fala assim: ó pai, o senhor me permite ver a vestimenta que o senhor foi para o culto? Aí parece que eu vejo o pai pegando uma malinha e tirando a vestimenta no meio da sala. E quando pega a vestimenta, ele levanta assim, ó. A vestimenta está suja. Só que presta atenção, Simão Sirineu foi para o culto para receber uma gota do sangue do cordeiro, mas a roupa que ele estava aqui estava banhada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Pastor, não entendi. Você veio no culto dizendo: eu vou lá para receber uma gota, mas o céu está dizendo: você vai sair daqui banhado pela minha presença. Você vai sair daqui tomado pela minha presença. Olha para cá. Desto que há de remútria. O sangue do cordeiro entrou dentro da casa de Simão Sirineu. Rufo se converte. Quer que eu te provo? Olha o que está escrito, versículo 13, capítulo 16, versículo 13 do livro de Romanos. Saudai, quem está dizendo é o apóstolo Paulo. Saudai a eleito no seio, igualmente a sua mãe, igualmente a mãe dele, que também tem sido a minha mãe. Agora pensa comigo, Rufo virou crente por causa do... Você não tem noção do que Deus vai fazer depois desse culto. O que Deus vai te entregar depois desse culto, se prepara. A cidade de Campestre vai ser impactada. Vou repetir para ver se alguém pega. Se tem pelo menos dois que vai dar um salto da cadeira, vai dar um glória. O céu está dizendo: a cidade de Campestre vai ser marcada pela glória, pela presença do Espírito de Deus, que começa a encher a casa agora. Recebe poder dos céus agora, 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 agora. Recebe. Tem glória descendo, tem glória descendo, tem glória descendo, tem glória descendo, tem glória descendo. Tem gente sendo, meu Pai do céu, sendo visitado por Deus. Tem gente falando em línguas estranhas. Quem não falava em línguas estranhas, começa a falar agora. Labacalabara saio de Kelevaria, Ramanda calabada súria cantutéria, de remado que a saio de revútria, lamúndria saio maio. Fala agora. Eu quero que você, já vou devolver para o pastor.
Mas que você que está ao lado dessa pessoa aí agora, se você puder, quero que você ore por ele aí agora. Se você sentir a vontade de abraçá-lo, enfim, eu quero que você ore por ele agora. Jesus pode te usar para que essa pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Jesus pode te usar para que essa pessoa seja curada. Eu sinto Deus aqui. Todas as vezes que eu venho aqui, a minha vontade é de não sair desse altar. Eu sou uma pessoa de poucas amizades. E aprendi a amar o pastor Rony. Eu tenho ele como um pastor e como um amigo. E eu sei que através dessa oração que você vai fazer agora, vai ter gente que vai sentir vontade de pular. Vai ter gente que vai sentir vontade de chorar. Se você é casado e está abraçado com a sua esposa, aproveita para pedir perdão aí agora. Porque a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente quer que as nossas orações sejam ouvidas, mas a gente fica em atrito dentro de casa com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Aí o céu nos traz aqui hoje para dizer: eu quero que você seja banhado pelo meu sangue. É o meu sangue que te purifica. Londria saio de que levaria, limiando yasto que avasseria, lamondria saio mídia. Jesus já está enchendo, já está enchendo. Já está enchendo, já está enchendo, já está enchendo. Eu ouço barulho de línguas estranhas enchendo a casa agora. Derrama sua glória. Derrama, Jesus. Derrama sua glória e enche-me até transbordar. Olha Jesus enchendo. 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 Até transformar. Derrama sua glória. Ora por ele, ora por ela. Só larga ele depois que ele for cheio da presença, que for tomado pela glória, que for cheio de Deus. Começa enchendo, começa enchendo, começa enchendo, começa enchendo, começa enchendo. Já tem profeta lá atrás, já tem profetisa na casa. Já... Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Vai, Deus, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória e enche-me. Diga isso para ele. Até transbordar.